Fomos até a Escola Municipal MF Maria Pavanaty Fávaro, que se localiza no bairro Jardim São Cristóvão, na rua José Oliveira Carneiro, para saber a opinião dos professores e aprofundar nosso conhecimento sobre política de cotas. A gente está aqui com a professora Priscila, que dá aula aqui na MF Maria Pavanaty Fávaro, e a gente vai fazer algumas perguntas para ela sobre as cotas raciais. Professora, você é a favor ou contra as cotas? A favor ou contra as cotas? A favor, com certeza. Na sua opinião, a política de cotas raciais no futuro tendem a decair ou decrescer? Tudo está dependendo dessa eleição agora, que é uma eleição muito decisiva. Eu tenho muito medo de que caia. E tenho esperança, expectativa de que melhore, de que se amplie a política para cotas. Quando você ingressava na faculdade, quantos negros tinham na sua classe? Eu acho que tinha um rapaz mulato e eu acredito que ele não se identificava como negro. Não? E professores? Eu tive um professor negro. Um professor negro? Bem pouco, né? Bem pouco. E você acha que a política de cotas raciais, ao invés de reparação, elas não podem, acabar ampliando ou fortalecendo a discriminação e o racismo? Eu acho que algumas pessoas têm interpretado assim, porque foi muito grave o que aconteceu quando colocaram a política de cotas. Não houve uma conscientização, um trabalho de educação mais amplo com a população. Foi isso que causou esse mal-entendido e outros. Eu acho que os governos progressistas anteriores, eles pecaram muito nisso. Eles fizeram coisas muito positivas pelo social, mas não conscientizaram a população. É por isso que hoje a gente está tendo essa onda de radicalismo, de crítica a esses incentivos sociais, como Bolsa Família, como as cotas. Ou seja, é ignorância, é fruto da falta de conscientização da população. Tá ótimo, muito obrigada, professora. Estamos agora aqui com o professor Cícero, de Geografia. E, professor, a gente vai fazer duas perguntas para você agora. Na sua opinião, você acha que o racismo pode ser diminuído? Como? Olha, o racismo pode ser diminuído sim, desde que a própria escola faça um trabalho de conscientização, de valorização do ser humano, né, dentro da sala de aula. Isso com os pequenininhos, porque você chega a uma certa idade, já com aquela, na cabeça, com aquela ideia de preconceito, e até você tirar isso da cabeça é muito complicado. Eu acho que se a gente, para diminuir esse racismo, esse preconceito, tem que começar a atacar nossas crianças a partir de pequenininho. Porque nenhuma criança, ela nasce, quer dizer, com preconceito, ela nasce, ela é racista, é a sociedade que conduz a tudo isso. Então, para que isso seja realmente, de fato, concretizado, é preciso que a gente faça um trabalho diferenciado com as criancinhas, certo? Porque a gente vê que quando as pessoas crescem, ele muda a cabeça e fica muito difícil a gente transformar a cabeça de um adulto, né? Colocar na cabeça dele que o outro é igual a ele, independente da cor da pele, independente da nacionalidade, independente da religião. É muito difícil colocar na cabeça, muito difícil. Então eu acho que seria um trabalho de formiguinha, mas começar com os pequenininhos. Agora vamos conversar com a Sandra, a diretora da Escola Pavanaty. Maria Pavanaty. Sandra, você é a favor ou contra as cotas raciais e o porquê? Eu sou a favor. Eu sou a favor das cotas raciais e das cotas sociais também. Porque eu acho que a gente tem tanto as raciais como as sociais, a gente tem uma grande dívida que a gente tem que recuperar isso, né? Da questão dos negros, da falta de acesso. E eu acho que essa questão das cotas é um grande avanço nesse sentido. Eu sou super a favor. Ok. Você acha que a política de cotas raciais, ao invés de reparação, elas não podem acabar ampliando, fortalecendo a discriminação social ou racismo?
Então, eu acho que essa fala, ela é muito conveniente, né? As pessoas têm usado muito esse tipo de fala, dizendo que aumenta. Eu acredito que não, absolutamente não. Porque quando as pessoas falam, porque não são só os negros, são os pobres também, mas por isso que a gente fala tanto nas cotas raciais como nas cotas sociais. Agora, a gente tem uma dívida com os negros que ela é uma dívida histórica e não tem como isso ampliar. Eu acho que a questão das cotas, ela não está privilegiando apenas os negros no sentido de o negro vai ter a vaga na faculdade só porque ele é negro. Né? Ele vai ter algum tipo alguma facilidade, mas ele vai participar do processo como um todo. E assim, assim, tem vários preconceitos, né? Tem muitas pessoas falando que tem injustiça, porque a declaração, a raça, ela é autodeclarável, né? Você chega lá, eu posso chegar e falar, por exemplo, eu sou negra, então eu sou negra. E aí tudo bem, mas o que eu tenho acompanhado é que hoje em dia já está revendo, isso está sendo posto de outra forma. E eu acho que o preconceito ele vai por outro caminho, né? Que o preconceito ele é o inverso do que você falou. Eu acho que ele não aumenta o preconceito. O que aumenta o preconceito é o fato do negro estar na universidade. Então as pessoas têm preconceito quando vê um médico negro, quando vê um engenheiro negro, quando vê um professor negro. Então não é isso que faz o preconceito aumentar. Na realidade, é o preconceito que faz com que as pessoas não possam usufruir de tudo que a sociedade tem. Quer dizer, então, as universidades, elas devem ser para todos, de alguma maneira para todos, negros, brancos, pobres, ricos, todo mundo. Esse é o professor Edson, professor de matemática da Escola Pavanaty. A gente vai entrevistar ele com algumas perguntas, tudo bem? Sim, claro. Tá. Na sua opinião, a política de cotas raciais no futuro tende a decair ou crescer? Na verdade, a proposta das cotas, quando foram apresentadas, é decair até você corrigir a injustiça que foi feita no Brasil. Então, pode ser que dentro de pouco tempo, quando a sociedade achar que já está corrigido, ela até passe a não ter mais. Você é a favor ou contra as cotas? Totalmente a favor. Porque o nosso país cometeu várias injustiças com os negros, onde eles foram arrancados dos seus países, trazidos para cá sem nome, sem dinheiro, tirando deles a religião, tirando deles total liberdade, e depois eles foram simplesmente abandonados, né? Durante 100 anos eles foram jogados à margem da sociedade, por isso que daí vem o termo marginalizados. As políticas de cotas hoje eu vejo como uma possibilidade da gente, da sociedade brasileira, conseguir reparar esse erro. Nós temos uma dívida com essa população e nós temos que reparar o mais urgente possível. Ok. Quando você ingressou na faculdade, tinha muitos negros nessa sala? Qual era a porcentagem? Olha, eu estou tentando buscar aqui já faz um tempinho, já tem uns 20 anos, mas visivelmente nós éramos um grupo de umas 30 pessoas, eu acho que uns 3 ou 4 eram negros. Nossa, entendi. Você acha que a política de cotas raciais, ao invés de dar reparação, ela não pode acabar ampliando ou fortalecendo a discriminação e o racismo? Algumas pessoas pensam que sim, porque não conseguem perceber, na verdade, a dívida que nós temos com essa população em nosso país. Mas se você considerar que, segundo dados do IBGE, nós temos, se eu não me engano, 52% de negros na população brasileira. E nas universidades, por exemplo, nós temos uma média de 10, 15, 20% no máximo de negros. Na verdade, não são os negros que estão tomando o lugar dos brancos, é os brancos que historicamente tomaram o lugar dos negros. Então, não aumenta o racismo se a pessoa, na verdade, não perceber que ela está tendo privilégios em relação a toda uma relação,
a toda uma questão social que o Brasil historicamente colocou para a população. Então, as pessoas têm que estar mais abertas a essa situação e permitir, na verdade, no mínimo, um equilíbrio. Entendi. Nós fizemos uma pesquisa mesmo para o debate da sala e mais ou menos 7% de negros que hoje estão na faculdade. Você acha que as cotas raciais prejudicam outros grupos e por quê? Historicamente, os brancos sempre estiveram em ampla, imensa maioria nas universidades, porque eles tinham mais oportunidades. À medida que, com essa política social, os negros vão assumindo cada vez mais a parte que lhe deve, a parte que lhes cabe nesse meio, é claro que essa minoria branca, minoria no sentido que é menos que a metade da população brasileira, ela vai ficando tendo menos vaga. E isso, assim, para algumas pessoas gera um certo desconforto. Por quê? Porque acham que está tirando o direito deles. Na verdade, a gente só está dando o direito que os negros, na minha opinião, têm. Você acha que o racismo pode ser diminuído e como? Pois é. O racismo pode ser diminuído, sim. Mas aí não é uma questão só de política, é uma questão de postura. Curiosamente, se você trabalhar com crianças pequenas, tem várias projeções que na internet que a gente acha assim, onde as pessoas na verdade não conseguem perceber o outro como diferente. Só que à medida que vai crescendo consegue perceber. Então o racismo na verdade está numa questão de cultura. Quando nas piadinhas que elas começam a ouvir, nas situações as questões sociais de violência que se encontram, que são mostradas a todo momento na rede de imprensa, na imprensa. Então, o racismo é uma coisa que está sendo construída entre os adultos, porque a criança não é racista. A criança, nesse sentido, ela enxerga o outro como outro, não pela cor, e às vezes nem pelo sexo, mas assim, à medida que vai crescendo, eu repito, o racismo vai ficando enculturado e algumas pessoas se tornam muito, muito intransigentes. Tanto e aí eu devo dizer, que é inclusive matéria para debate político na corrida eleitoral para presidente. Nós temos um candidato aí que consegue, com muita facilidade, demonstrar esse racismo, onde ele fala que da família dele ninguém vai se casar com negro porque são todos inteligentes, né? E outras coisas que vai nesse sentido. Então, é muito sério isso. É muito mais do que educação. É questão moral. É imoral. Além de ser totalmente ilegal, termos penas muito severas em relação a isso. Mas se um próprio candidato a presidente não consegue respeitar essa lei, imagine se ele ganhar, o que pode acontecer. Sim. Por que você acha que existem pessoas que são contra cotas raciais? Tem pessoas que acham que cotas raciais são um privilégio. Privilégio, para mim, é um juiz ganhar R$60 mil por mês e se apropriar de auxílio moradia. É um deputado federal que está há 27 anos, como é o caso do candidato, que eu não vou mencionar o nome, que está há 28 anos como deputado federal, que tem uma riqueza que ninguém sabe de onde veio, é só procurar na internet, mas que não abre mão da auxílio moradia. Auxílio moradia para essas pessoas que não precisam é um privilégio. Espaço na universidade para quem sempre foi lhe tirado da vida o tempo inteiro, não é um privilégio, é um direito. Então as pessoas têm que perceber a diferença entre privilégio e direito social. Por que cotas raciais quando entramos com pessoas brancas nas mesmas condições que de uma pessoa negra? Boa pergunta. Primeiro, está claro que na nossa lei sobre a dita cotas raciais, não é uma pessoa necessariamente negra, mas que é descendente de negro. Então, assim, quando você vai entrar,
Inicialmente teve até algumas coisas absurdas, de colocar uma paleta no braço da pessoa para ver se ela era considerada ou não negra pela cor da sua pele. Mas a lei é muito clara em relação a isso, até onde entendo. As cotas é para quem se declara negro, é para quem é descendente de negro. E a maioria da população pobre do nosso país, ela é descendente diretamente de escravos. Então, mesmo que o cara more na periferia, mesmo que ele esteja em condições que há de um negro morando também na periferia, ele também passa por essas situações de desigualdades sociais. Ele também pode ser enquadrado dentro das cotas raciais. Então não há diferença. Última pergunta. Mas se racismo é tratar diferente um cidadão por sua raça, as cotas raciais na universidade não são um tipo de racismo? Volto a dizer, uma coisa é direito, outra coisa é privilégio. Se a gente enxergar o negro como diferente, com menos capacidade, eu acho que é racismo. Mas se nós percebermos que algumas pesquisas indicam que os jovens e as jovens que entraram na universidade graças a essa política social, na média eles têm notas mais altas do que os brancos. Então, na verdade, dá até vontade de dizer aqui que o racismo seria justamente o contrário. É perceber que o branco, que sempre esteve por cima, agora ele não está tão por cima, né? Não é, de forma alguma, não é ser uma forma de você fortalecer o racismo, a não ser para aquelas pessoas que realmente não percebem, novamente, o que é privilégio e o que é direito. Okay. Acho que direito é para todos, entre brancos e negros, mas a gente percebe que a realidade não é igual para todos. Então, nesse momento, se faz necessário uma política de correção de pagarmos uma dívida histórica. Ok, muito obrigada, professor. De nada, foi um prazer. Uma pesquisa feita pelo IBGE em 2018 aponta que 54% da população brasileira é composta por negros. No Brasil, brancos frequentam escolas por mais tempo, enquanto negros têm acesso a escolas de pior qualidade e por menos tempo. A população negra alfabetizada possui um índice de 80,5%, enquanto a de um branco é de 91,7%. 70,7% dos adolescentes brancos de 15 a 17 anos estão no ensino médio, enquanto a de negros este número cai para 55,3%. Dados do IFOPEN, Sistema Integrado de Informações Penitenciárias, afirma que 64% dos presos no Sistema Penitenciário Nacional são negros. O número de mulheres negras assassinadas cresceu 54%, enquanto o índice de feminicídios de brancas caiu 10%. De acordo com informações da Central de Atendimento à Mulher, as mulheres negras também são mais vitimadas pela violência doméstica, com 58,68% de índices. De acordo com dados do Ministério de Saúde e da Fiocruz, as mulheres negras também são as mais atingidas pela violência obstétrica, com 65,4% de índice, e pela mortalidade materna, com 53,6%. A cada 23 minutos, um jovem negro morre no Brasil. E quem afirma isso não sou eu, e sim a ONU. De cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras. De acordo com informações do Atlas, são os negros que possuem mais chances de assassinatos, com um índice de 23,5%. Já descontado o efeito da idade, escolaridade, do sexo, estado civil e bairro de residência. A renda per capita de um negro é de R$ 633,53, enquanto a de um branco é de R$ 1.162,84.
tendo então as consequências de um jovem negro abandonar a escola e trabalhar, ou até mesmo traficar para ajudar no sustento em casa. Além de todos os fatos citados anteriormente, uma pessoa negra ainda tem de sofrer várias humilhações e preconceitos ao longo de sua vida pelo simples fato de ser negra.